olha, ele estava falando desse chiado da curva, olha como eles são intolerantes ao chiado da curva. E esse zero eu fiz questão de marcar com o asterisco, porque além dele ser para determinadas faixas de frequência que são consideradas irritantes, normalmente acima de 1000 Hz, que é a alta frequência, eles também são... nem sempre você consegue chegar ao zero. Então é um zero na medida do possível, porque a gente já sabe que zero não existe. Para escolas, 35 dB, tá? Durante a aula. No interior da escola, hein? Não é do lado de fora, porque do lado de fora é muito difícil de chegar a um nível desse. Mas no interior, o que significa isso? Uma escola construída para ter um desempenho acústico adequado, tá? Hospitais também, que hospital é lugar de repouso, gente que está se recuperando, então precisa, é um receptor mais crítico. E uma coisa interessante que eles fizeram lá, olha, que a Europa também faz, que o Chile também faz, que são metas. Você não consegue chegar num lugar onde o nível de ruído está em torno de 70 dB e querer fazer aquilo virar 40 de hoje para amanhã. Mas você consegue, por exemplo, daqui a 10 anos, reduzir uns 10 dB daquilo lá. Então estava 70, virou 60, já melhorou bastante. E, se você fizer ao longo do tempo, você toma medidas factíveis. Se você quiser reduzir por decreto, não, tem de eliminar 30 agora, o que vai acontecer? Muita gente não vai conseguir cumprir. Então essa questão de metas para redução de ruídos é muito interessante. E eles começaram, a partir de 2010, a estudar algumas metas. Esse documento está indo um pouco cru, porque existem valores ainda que eles não sabem como fazer, né? Estão ainda estudando. Desculpa, depois a gente faz mais. Não, beleza. Definições, tá? Toda norma, lei, documento técnico, é importante ter definições, porque a definição, ela é fundamental para a aplicabilidade daquela norma. Então, para você aplicar aquela norma, entenda por tal coisa, tal coisa. Então, para o estudo do que eles querem fazer em Nova York, entenda como carros novos de metrô, aqueles que foram comprados depois da lei. Carros velhos, aqueles que já estavam comprados. Entenda dessa forma. Ou velho ou antigo, entenda assim. Entenda que chiado é tudo aquilo que supera 1000 Hz, que é aquele ruído agudo e irritante, que é aquele que se tem o objetivo do zero. Nem sempre se consegue, mas se faz o melhor possível. Com essas metas, se consegue ir reduzindo ao longo do tempo, mas dá para ver que ainda os níveis estão altos, né? Isso aqui é muito parecido com uma norma brasileira que a gente tinha, que era... esqueci o número. Bom, essa norma brasileira é um par de normas voltadas para homologação de trens, uma para VLT e outra para trem normal mesmo, trem pesado. E ela falava que para você homologar um trem, o nível de ruído tinha de estar entre 85 e 95 dB. Perto ali, a 5 metros do trem, tá? Inclusive isso aqui é uma distância pequena também, tá? Não é longe, porque se for longe então, aí já não é nem trem, é turbina de avião, né? Para ter um nível desse a uma certa distância. Ó, mais uma vez a intolerância com o chiado, tá? Na medida do possível, 0. Ó, passando em estações, isso aqui é por causa de usuários, também por causa de usuários, e aqui eles ainda estão estudando, porque isso aqui é para lindeiro, tá? E elevado lá é um problema sério, principalmente nas regiões mais antigas, eu já vou mostrar por quê. Olha aí. Esse aqui é um trecho em Queens, que é uma região onde existe muito metrô em elevado. O metrô de Nova York é muito antigo. Então tem gente que fala, aquele metrô é uma sucata, coisa velha, aquele monte de viga metálica. É o que foi feito na época. Só que os caras têm metrô lá desde 1800 e bolinha, né? É 1800 e alguma coisa o metrô desse. O nosso só começou bem depois. Ó, uma coisa que me chamou a atenção. Um trem de 11 carros, comprido, né? O nosso aqui tem 6, o da CPTM, o padrão é 8. Tinha um de 12, agora não tem mais. Mas
É um trem bem comprido, tá? E tudo aberto. Olha aqui a estação dele é uma estação antiga. Ah, curiosidade, aqui um ônibus híbrido, aqueles Lincoln Town Cars que fazem transporte de quem quiser andar com conforto. Diga-se de passagem, muito conforto, né? E aqui a estação, dá para ver que é bem antiga, né? Estrutura metálica. E aqui o elevado deles, para ter uma ideia de como não dá para fazer barreira acústica nisso. Ó, elevado metálico, com dormente, e o dormente apoiado nas vias, nas vigas, quer dizer. Então eu tenho até um vídeo que eu baixei do YouTube, né? O pessoal fala, esse cara é maluco, fica baixando vídeo de trem do YouTube, né? O Chico já fala que eu ando de metrô fazendo inspeção, né? Mas é interessante, você olha assim no vídeo, a pessoa que está filmando, ele está assim naquela porta da frente do carro do trem, e ele pega um relance assim que você vê a rua lá embaixo, através assim do vão entre os dormentes. Então imagina fechar um negócio desse. Custaria uma fortuna fazer isso. Seria mais barato demolir o elevado, fazer um novo ou enterrar tudo, né? Provavelmente enterrar tudo seria o melhor. Então é realmente um desafio. Isso aqui é antigo, a foto aqui não sei se está, às vezes não fica um pouco escura, né? Dependendo de como está a projeção, mas no computador, na tela do computador dá para ver melhor como é antigo esse elevado. Bom, isso para Nova York é o que eu tinha no momento, tá? Agora, Cidade do México. Cidade do México, então, super simples. Eu tinha no congresso, além das apresentações orais, tinha também apresentações com painéis. E um dos painéis era um painel dessa Universidade do México, um professor, doutor chamado Fausto, esqueci o sobrenome dele, mas eu fui lá conversar com ele, o pessoal bem receptivo, tudo, e aí ele me falou de uma forma bem simples. Dia 65, noite 62. Acabou. Só isso. Qual que é a situação da Cidade do México? Eles fizeram um mapa de ruídos em que dá para ver que é uma cidade ruidosa. Olha aqui, ó, escurinho, ó. Então, se a cidade é ruidosa, uma cidade muito grande, caótica, que a gente sabe que é. Cidade grande tende a ser caótica. Cidade grande em país como o México, o Brasil, acaba sendo mesmo caótica. Muito carro, muito ônibus, né? Às vezes frota meio velha. Eles partiram do seguinte princípio. Vamos estabelecer esses dois limites, que a gente consegue atender agora. Vamos atender isso para dar uma melhorada nesse geral. Com o tempo, quem sabe? Né? Realmente, por enquanto, não adianta querer ser muito xiita com relação à mitigação de ruído lá. Então, melhor trabalhar com um valor desse, porque quem está exposto a 80, de repente está com 65, nossa, está no céu. México é isso, gente. O Chile tem uma parte de leis e de normas bastante interessante. Conversei com um rapaz lá era um universitário lá do Chile, e ele foi muito bacana. Ele me passou uma série de leis do Chile, né? Documentos públicos assim, nada, que mostram como é que é a política deles com relação a ruídos. O Chile está bastante alinhado com a União Europeia em termos da conduta deles, né? A gente, pelo menos a fama que o Chile tem aqui é de um país bastante organizado, né? E eles têm feito estudos nas normas e nas leis deles, buscando lapidar um pouquinho o que eles já têm. Ó. Correções nos níveis de ruído é uma lapidação, você revisar o zoneamento urbano, você começar a se preocupar com a área rural, porque você acha lá que só tem um monte de vaca, lá você não vai fazer nada. Não é isso. Tem gente que mora lá também. A própria natureza é prejudicada, a própria fauna é prejudicada com excesso de ruído. É lógico, você não vai encapsular uma rodovia, que também é exagero, mas alguma coisa tem que fazer. Requisito de precisão de medidor sonoro, isso é um abacaxi muito grande que a gente tem, por exemplo, no Brasil, porque você tem gente, muitas vezes pessoas que estão medindo o ruído, que não têm a qualificação necessária e que não têm equipamento necessário.
Eu já ouvi histórias, por exemplo, da CETESB, de pegar a prefeitura por aí medindo ruído com dosímetro. E dosímetro você não usa para isso, você usa para ver ruído ocupacional, que é outra história, né? Eles também têm uma CONAMA, tá? Interessante desse país de língua espanhola é que tem muita sigla que acaba ficando igual de língua portuguesa, né? E eles têm critérios para fontes fixas e para fontes móveis. Fizeram aqui essas comissões. Com essas comissões procuraram modificar alguns procedimentos, atualizando tecnologia, modificando também alguns limites para tornar a situação um pouco mais agradável. Procuraram as brechas de lei, né? Porque brecha de lei sempre tem. E isso aí, quem não quer atender adora se apegar nessas coisas. Então eles procuraram fechar essas lacunas para evitar mais problemas ainda. Qualificar, acreditar laboratórios para não ficar só um fazendo, para ter mais pessoas que possam trabalhar com isso. Eliminar a ambiguidade normalmente é um problema. E aí foram tocando o seu trabalho em frente. O que eles tinham ali, por exemplo, é muito parecido com a nossa 10151. No final eu vou mostrar por quê. Ó, esses são os níveis de ruído atualmente que eles têm por zonas, tá? Isso aqui eles deram uma corrigidinha também. Ó, o horário das 6 às 20, das 20 às 6. No nosso caso é às 22, tá? Só que eu acho que lá eles dormem mais cedo. Tá, na Europa, se não me engano, eles dividem em 3 períodos, que é diurno, o anoitecer e a noite. Então você tem, por exemplo, das 6 às 19, das 19 às 22 e das 22 às 6. Né? Aqui não, são só 2 períodos. É igual o brasileiro é assim também. E para veículos eles têm esses limites. Os nossos limites para veículos, pela nossa resolução CONAMA, são mais altos. Então é aí que começa o problema. Porque uma das coisas que acontecem hoje, aqui em São Paulo, por exemplo, é que o metrô faz um esforço hercúleo para mitigar ruídos ao longo de uma linha elevada, e embaixo daquela linha você tem uma avenida onde passa moto, ônibus, caminhão fazendo 100 dB, emitindo 100 dB, e o pior é que a CONAMA permite isso, em alguns casos. Então, como é que você vai resolver o problema de ruído de tráfego? Ah, você vai fechar com barreira? Legal, você faz um paredão e ninguém sai de casa. Não dá para fazer isso. Aqui na Augusta, mesmo que você fechasse nos cruzamentos, como é que você ia fazer? Encapsular todo mundo. O pessoal ia descer de helicóptero, né? Porque não ia ter nem como passar. Então, esquece. Barreira, esquece. Só dá para fazer em via expressa, em rodovia, olha lá. Mas eu posso, por exemplo, trabalhar no pavimento. E eu posso também trabalhar no veículo, né? O pessoal fala de idade da frota, mas não é só a idade da frota, é conservação da frota. Uma coisa é carro antigo, outra coisa é jabiraca. São 2 coisas completamente distintas. Aí eles, bom, esse decreto também tem uma coisa muito interessante, olha só. Pelo menos a cada 5 anos você tem uma periodicidade de revisão da norma, isso é muito bom. Porque você vai amadurecendo. É importante, logo no começo eu falei que o estudo de ruído nunca acaba, né? Porque quanto mais eu estudo, mais burro eu fico, né? Interessante. Não foi bem esse termo que eu usei, mas é isso. Então, para você ter uma norma, uma lei, alguma coisa desse tipo, é interessante que ela passe por revisões, porque as coisas mudam. Os conceitos, as necessidades mudam. E às vezes até para reestudar o que não dá para ser atendido, porque existem limitações, tá? O Chile, assim como a Europa, se embasa muito nessa recomendação da OMS, Organização Mundial de Saúde. Ó, só que isso aqui é interno, tá? Então é outra coisa, deu para perceber aqui, ó, Estados Unidos fala de ruído interno, Chile fala de ruído interno, o Canadá que vem em seguida também fala. Então é uma preocupação que está surgindo por aí.
Aqui os níveis corrigidos, tá? Eles fizeram um rearranjo do zoneamento, foi uma das coisas que eles fizeram no estudo deles. E mantiveram esses níveis. Estão muito parecidos mesmo com os nossos. E esticaram um pouquinho o horário. Na verdade, eles fizeram um pequeno deslocamento do horário. Das 6 às 8, eles passaram das 7 às 21. Então, jogaram uma hora para frente. Do Canadá. Peguei um caso que é da cidade de Ottawa. Não peguei o país inteiro, mas peguei uma cidade, por exemplo. O Canadá a gente também conhece como um país extremamente organizado. Né? A cidade de Ottawa é uma cidade relativamente grande também, não é uma megalópole, mas não é uma aldeia também. É uma cidade que dá para usar como um exemplo para estudar. Eles têm esse documento que chama, esse órgão que chama Planning and Growth Management Department. Esse departamento, ele cuida do crescimento e planejamento. Então, ele trabalha no sentido de todo empreendimento que é feito nessa cidade de Ottawa passa pelas recomendações deles. Seja esse empreendimento um empreendimento público ou privado. E este documento, ele é dividido em 3 partes. Vou mostrar rapidinho. Primeira parte, novos usos do solo. Você quer construir um empreendimento, por exemplo, você quer construir um condomínio perto de um sistema linear de transporte. Tá? A gente, na CETESB, a gente acaba chamando de sistema linear de transporte uma ferrovia, uma rodovia, todo aquele tipo de sistema que, ao longo de uma linha, leva um lugar a outro. Basicamente isso. Então, você vai construir um empreendimento à margem de uma linha ferroviária, uma linha metroviária, um VLT, seja lá o que for, você tem de tomar certos cuidados. Porque é lógico, você não quer ser incomodado. Algumas faixas aqui, a partir de onde são avaliados os ruídos, tá? Essa parte só para ruído, mas tem para outras coisas também, tá? Não é só para ruído, não. Requisitos e proteção acústica do interior da residência, desse empreendimento, ou seja, não vá fazer casinha de papelão com janela de folha de zinco que não vai resolver. Você não vai conseguir alvará para isso. Tá? Medidas mitigadoras, viabilidade técnica e econômica do empreendimento, que é uma coisa interessantíssima também. Se você chega à conclusão de que você vai gastar mais com mitigação do que com empreendimento, melhor não fazer. Simples assim. Bem, medidas internas e externas, tá? Ruído interno, mais uma vez presente aí. E esses aqui são alguns níveis. Olha só que interessante. Em Ottawa, a sua linha metro-ferroviária, por exemplo, não pode chegar ao lindeiro não pode gerar um ruído que chegue ao lindeiro mais alto que 55 dBA. Tá? Ponderado já pela curva A. Neste horário. E o lindeiro, dentro do imóvel dele, não pode ter limites medidos que superem estes nos períodos noturno, por exemplo, para um dormitório, diurno para um escritório, para uma área de cozinha, assim, por exemplo, de uma casa, ou num hospital, em algum uso mais restrito, um asilo, por exemplo, uma casa de repouso, não pode chegar mais do que isso. Isso é interno. Então, estou batendo nessa tecla porque isso é uma coisa que ainda está faltando nós fazermos no Brasil, essa divisão de responsabilidades. Porque, quer queira ou não, se você tem uma linha do metrô, da CPTM, por exemplo, ela é indutora de adensamento. Ela vai atrair gente para morar perto. Só que todo mundo quer morar perto, mas não quer ser incomodado. Então, o empreendedor, ele quer fazer uma obra o mais barata possível, vender o mais caro possível, e depois, quem for morar lá, que se vire. Não é bem assim. Ele precisa ter um mínimo de desempenho. Isso, felizmente, está mudando. Mais para frente a gente vê um pouco.
Ó, aqui uma ilustração, tá? Só mais os mesmos níveis que tem aí. Inclusive, no Canadá, eles impõem até limitação de nível de ruído para ar-condicionado dentro dos imóveis. Para aquecedor, essas coisas. E a população do Canadá atende? Se não atender, você não consegue alvará. Você tem uma legislação, porque hoje você mora naquela casa, amanhã você pode não estar mais. Então o outro que comprar, ele vai ficar com mico, né? Então, para você construir, você tem que construir direito. Essa é a questão. É importante ter norma de desempenho, porque uma edificação não é simplesmente um esconderijo, ele tem de dar o mínimo de conforto para a pessoa. Isso é uma das grandes preocupações dos arquitetos. Lembrar que dentro daquela edificação vai morar um ser humano, né? Então, é isso. Um momentinho, onde que mede o externo e o interno? Oi? Onde que mede Como assim? Onde que o mede? externo e o interno, o ruído? Você fala da distância? Aonde? Dentro, fora, em frente da janela? Na verdade, você mede tudo. Você mede a uma distanciazinha da fachada, igualzinho a norma brasileira. Normalmente é 1 metro, 2 metros, alguma coisa assim, para que não tenha superfície refletora, porque senão você tem um som chegando, por exemplo, de 50 dB, ele bate, reflete e vai para o microfone também e você registra um som maior do que o que existe, né? Aliás, ele registra dobrado até, se ele refletir totalmente. Então você tem distâncias normatizadas. Nesse documento, se não me engano, tem tudo isso, que é muita coisa. E do lado interno também, mais no meio, a uma certa altura, tudo direitinho. Tem todos os procedimentos para medir tudo isso. Tá? Esse nível de ruído interno é responsabilidade do empreendedor quando tem novos empreendimentos. Quando ele vai construir. Então, as coisas existentes, a responsabilidade do metrô de lá. Vou chegar lá. Porque agora, antes de eu chegar lá, tem essa segunda parte. Porque agora é quando a nova linha vai se instalar lá. Primeiro era o cara que se instalava do lado da linha, agora é a linha que se instala do lado do cara. Olha só, que até mesmo se essa linha for considerada tecnicamente ou economicamente inviável, ela pode não ser instalada. Porque às vezes o retorno que ela vai dar é muito pequeno, perto do que ela vai custar para fazer, dependendo do que precisar fazer. Tá? Nesse caso, você não avalia ruído interno. Por quê? Porque aquele pré-requisito de ruído interno, ele já é na época da obra. Então quem não atendeu aquilo, que atenda. Você vai medir o ruído externo porque você tem de chegar àquele 55 dB lá. Mas você não vai medir dentro da casa do cara. Não, porque você vai ter de medir dentro da casa de todo mundo, né? Vai ficar louco. Aí também ninguém aguenta. Oi? Quem? Ah. No caso, se você chegou a ter essa informação, eu vou passar uma linha onde não tem edificações ainda. As edificações que forem se implantar, elas têm que providenciar a diminuição de ruído para o imóvel ou joga o problema no metrô como é aqui? Não, você não joga o problema não, cada um tem sua responsabilidade. O metrô, por um lado, se ele estiver numa zona, né, eu falei metrô, mas pode ser um VLT, qualquer sistema de transporte. Se ele estiver numa zona urbana em que não seja permitido extrapolar um determinado nível, ele não vai poder por aquela legislação. Mas quem chegar depois vai ter também de se proteger. Em Nova York, por exemplo, o cara querer se proteger é a opção dele. No Canadá é obrigatório para ele poder ter a casa dele liberada. Certo? Ninguém vai colocar no Sugar e ninguém vai instalar uma barreira. Né? Oi? Ninguém vai colocar no Sugar, no subsídio, quero uma barreira aqui no meu, para eu poder dormir. Bom, Ele pôs o prédio lá. pedir o cara pode pedir, se ele vai ser atendido é outra A história. prefeitura não exige nada dos novos edifícios que eles tenham barreira acústica do edifício. Varia de caso para caso. Varia de caso para caso. Porque na verdade em edifício você não fala em barreira acústica. Porque o edifício, o problema é quando você tem os andares altos. Mas Você está lá. novos tipos de janela, novos tipos. Tem a norma nova. Você tem a norma nova que é a 15575. Eu vou chegar lá no final. Ela é em 5 capítulos, se não me engano. E ela fala em desempenho geral. Então aí você fala em desempenho geral da edificação por causa do seguinte: quando você tem um pavimento muito alto, você não tem como fazer barreira. Ou você fecha a linha, ali encapsula, ou trata a edificação. Eu digo produtos
Sim, existe tudo isso, existe norma para isso. Só que eles fazem esses edifícios, principalmente na linha na leste, onde não tem nada disso. Em seguida entra no Ministério Público para que o metrô diminua. É exatamente o que foi tema de alguns trabalhos que eu já apresentei antes. Tá? Essa discrepância que acontece. Sabe? Quererem ficar batendo na nossa porta porque nós temos endereço fixo, né? E virem cobrar coisas, sendo que a gente estava lá, os beleza chegaram lá depois e aí a gente que se vire para atender o problema deles, né? Aí é porque é importante. Oi? Oi? Ah, Essa questão que você acabou de falar, a decisão de diretoria da CETES. Nós viemos antes. A regulamentação de ruídos. O que vem depois é que tem que fazer o documento. Exatamente, a regulamentação de ruídos. Ela está aqui também no trabalho, inclusive eu participei desse grupo. Nós temos ganho todas as ações. A partir do momento que abriu